Então, agradecer a todos vocês que estão aqui nesse sábado chuvoso, para a gente poder dar uma conversadinha sobre a mediunidade dos animais, aprender um pouquinho. Lembrando que a aula vai ficar gravada, para vocês depois passarem para os amigos, familiares, alguém quiser assistir, repetir também, para poder, de repente, faltou alguma informação, tá? Eu só vou pedir para a gente fazer uma prece rapidinha, para a gente dar continuidade aqui nos nossos estudos, tá bom? Então, vamos serenar os nossos pensamentos, pedindo que nesse momento a espiritualidade, né, os nossos mentores espirituais e guias de luz, os mentores da casa do Lar Eurípides, do Lar do Anselmo também, do Seu João, que nesse momento eles espalhem essa energia tão maravilhosa junto com a corrente médica veterinária do tempo e do espaço, para São Francisco de Assis nos abençoando, para que hoje a gente possa receber essas informações e com essas informações a gente possa fazer o nosso melhor, né? E cada vez melhor para nossos animais e para todos que estão nesse plano terreno com a gente, tá bom? Então só vou pedir para juntos a gente fazer uma corrente de oração com o Pai Nosso, para a gente criar um halo de luz dourado e prateado para nossa proteção durante a aula, tá bom? Então vamos lá. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que desses dias dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Está aberta a nossa aula. João, seja muito bem-vindo. Se apresente para o pessoal que ainda não conhece o senhor. Vamos lá. Obrigado, Fernanda, mais uma vez estar com vocês. Você sabe que eu adoro estar com vocês, né? Muito bom. É uma grande família, mais uma família aumentando a família terrena. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é João Amaro, sou espírita desde sempre, sou coordenador de um curso de espiritualidade dos animais aqui em São Paulo. Sou médico veterinário igual a Fernanda também, nós somos médicos, veterinário e espírita, responsabilidade dupla. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre mediunidade nos animais. São perguntas que sempre te escuta, né? Os animais são médiums? Como é que funciona essa mediunidade nos animais? E essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. O que é que vocês acham? Resposta sucinta. Vocês acham que eles são médiums? Sim ou não? Participem. Respondam. A Kátia está com o microfone aberto. O que você acha, Kátia? Eu acho que sim. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mediunidade. Então, vamos começar. Fernanda, pode passar o primeiro slide, por favor. Aí eu pergunto para vocês, o que é que você acha que entidade é essa que está aí? Pode falar. E aí? Pode passar o vídeo, só para o pessoal ter uma noção que entidade é essa. Que entidade vocês acham que é essa daí? Vamos lá, pessoal? Ninguém lembra essa entidade? É uma entidade espiritualista, mas não é uma entidade espírita. Mais uma vez. Tá bom, tá difícil, né? Olha só, é uma pomba-gira. Não é? Verdade. É uma brincadeira só para animar o nosso sábado, de muito frio aqui em São Paulo, garoa. Só para a gente lembrar que isso é uma entidade, é uma pomba-gira, tá? Olha aí, tá vendo que ela tá girando? Tá girando. Né? Uma pomba-gira maravilhosa da Umbanda. Então vamos para o próximo slide para a gente começar nosso bate-papo hoje. E a pergunta é: os animais podem, pessoal, ser médios? Sim ou não? Então, antes da gente falar sobre os animais propriamente dito, como se eles são médios, qual tipo de mediunidade eles têm, nós vamos recordar, aqueles que já fizeram o curso de mediunidade, vamos recordar como que a mediunidade entre humanos. Vamos lá? Mais um próximo slide. Aí a gente vai passar aqui comprovada a mediunidade dos gatos. Tem volume? Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo aí o volume.
Eu não estou ouvindo. Vocês estão escutando o vídeo? Para mim está saindo normal. Para mim não, aqui. Espera aí. Para mim não está saindo o áudio. Espera um pouquinho. Para mim saiu normalzinho. Para vocês não? 2 minutinhos. Qualquer coisa também, se a gente... Tá, depois vocês passam a aula. Eu passo para ele. Eu passo para vocês. É que é engraçado o vídeo, mas eu mando para vocês no link, assim. Quer que eu passe para o próximo slide? Pode passar o próximo slide. Tá bom, peraí, só um minutinho. Vamos lá. Então, antes de a gente chegar, provavelmente, falando sobre a mediunidade, vamos lembrar que o termo mediunidade foi criado por Kardec, tá? Mas efeitos, vamos falar assim, mediúnicos, um termo muito parecido com a mediunidade, isso sempre existiu. Essas visões, incorporações, né? Esses termos paranormais, vamos falar assim o termo, sempre existiu. Tá? Então, a gente vai ver situações na Bíblia mesmo referente a animais. Pode passar. Então, esse caso muito famoso é o caso da jumenta de Balaão, que está lá no Antigo Testamento, né, que Balaão estava caminhando com a jumenta, e a jumenta, pela mediunidade dela, ela consegue ver o anjo. Ela consegue ver o anjo e ela para e não continua andando. E o Balaão começa a bater na jumenta para a jumenta continuar. E tinha um precipício na frente e a jumenta já tinha avistado o anjo. E o Balaão não. E o Balaão, considerado como um ser vidente, fazia as premonições, e nessa situação ele não tinha visto o anjo. Ele judiando da jumenta, o anjo aparece e fala: por que você bateu na jumenta? Você não conseguiu me ver? Ela conseguiu me ver. Por isso ela parou. E graças a ela, eu não vou lhe matar. Essa historinha está lá. Pode passar, Fê, por favor? Pode passar mais um, que essa é a historinha que eu acabei de contar. Está lá em Números 22 até 24, né? Que é a jumenta que consegue enxergar o anjo e desvia do caminho. Pode passar, que essa historinha já foi falada. Pode passar. Pode passar, isso. Aí tem outra também, muito famosa também, que Jesus fala para Pedro, né? Já é no Novo Testamento, no Evangelho, que antes dele, ele vai negar Jesus 3 vezes. E o galo vai cantar cada vez que ele nega a Jesus. Pode passar. Então tá aí, Pedro, quando ele perguntado para ele se ele conhecia Jesus, que ele acabou de ser preso e vai ser julgado, ele falou que ele não conhecia Jesus. Quando ele fala que não conhecia Jesus, quando ele negou Jesus pela primeira vez, o galo canta. Então Jesus fala: você vai me negar 3 vezes. Foi o que aconteceu. Olha aí. Aí a gente pergunta: a vidência da jumenta, né, que nós vimos, e o cantar do galo. A gente pode considerar isso como fosse fases mediúnicas, hoje falando, né, que até os animais têm algumas mediunidades. Pode passar. Ele está lá em João 13, 38, 18, 27. Né, pode passar, que é a história que eu contei agora, que ele nega Jesus 3 vezes. E está em Mateus também, no capítulo 26, versão 34. E a gente vai falar agora sobre essas percepções mediúnicas nos animais. Pode passar. E é interessante, pessoal, que essa historinha é uma historinha verídica, é um gato que se chama Oscar, né? Ele vivia no hospital, ele
tinha situações interessantes que aconteciam com esse gato. Vocês vão ver agora no vídeo. Pode passar o próximo. Eu espero que tenha o áudio para vocês ouvirem. Pode passar. Não, volta. É um videozinho isso aí. Ó, não estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Ó, não está ouvindo. Não estou ouvindo também, não. É só você tá ouvindo. Acho que você tem que liberar o áudio para a gente. Espera aí que a gente vai mudar o áudio aqui para ver. Tem que mudar o áudio para... Espera só um minutinho. Qualquer coisa, se a gente não conseguir, por bastidores aqui, eu mando para vocês, tá bom? Ok. Fiquem tranquilos. Eu mando todos os vídeos. Porque é coisa que acontece. Espera aí, 2 minutos. Aí você vai eu vou contar a história. Por isso que eu tenho que ter meu bastidor aqui. Mas qualquer coisa, o João conta a historinha. Eu conto a historinha e vocês assistem vocês depois. Guardem o vídeo, isso. Não, acho que não vai dar não, João. Tá certo. Tá, eu acho que o Google Meet tá bloqueando o meu áudio aqui, não sei então por tá quê. Certo. Tá bom? Não tem problema. Eu mando a historinha é o seguinte, é um caso verídico que aconteceu alguns anos atrás. Esse gato, ele vivia no hospital. E esse gato, quando ele percebia que a pessoa estava muito enferma e estava quase desencarnando, ele ia até o leito, subia na cama e dava aquele sossego na pessoa que estava partindo. Então, isso o pessoal já sabia. Se o gato chegasse no quarto, subisse na cama e deitasse, dormisse com aquele paciente desencarnava naquela noite. Olha o susto, pessoal. Imagina só, qual era a intenção da gente? Afinal de contas, eu estou internado naquele hospital, eu estou bem, né? Saiu. Não, pode continuar que eu vou colocar de novo. Aí imagina só, aí eu estou internado naquele hospital, aí de repente o gato bate na minha porta e entra no meu quarto. O susto que eu vou levar, né? Acho que ninguém gostaria que aquele gato, se você estivesse bem, fazer a visita. Mas ele só fazia visita, ele não fazia visita em pessoas que estavam ali simplesmente com tratamento, com cirúrgico, alguma coisa simples. Ele só visitava as pessoas que realmente estavam com um problema sério de saúde e estavam próximo a desencarnar. Essa é a historinha, depois vocês escutam com calma. Vou mandar para vocês. Aí eu pergunto para vocês, afinal, meus queridos, o que é ser médium? Vamos lá? Próximo. Então, a gente vê lá no livro dos médiuns, no item 159, que médium é toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, nós sabemos que no Espiritismo, a gente faz o curso de médium, os professores nos ensinam, olha, pessoal, todos nós somos mais ou menos médium. Um sou mais ostensivo, outro é menos, é mais fluídico, trabalha mais com energia, outro trabalha mais com incorporação, outro trabalha mais com psicografia. Então, a mediunidade, Kardec deixa claro que todos nós somos médios, mais ou menos médios, né? Nós somos sensitivos, nós somos, hoje, a mãe, todas as mães, na minha opinião, são médios sensitivos, são médios de evidência, falam, não faça isso, senão vai acontecer alguma coisa. E a gente é teimoso, a gente vai lá, faz, acontece alguma coisa conosco. Não te falei para você não fazer isso, quer dizer, isso é um médio de intuição. E mãe, mãe sabe muito bem, né? E quando a gente vai lá no dicionário Aurélio, o que é que ele fala? Segundo o Espiritismo, é o intermediário entre os vivos e a alma dos mortos, quer dizer, vivo, humano e alma humana. Então, já começamos a compreender um pouquinho sobre mediunidade e a gente vai começar mesmo associar com a mediunidade nos animais. E a definição dos cursos de médium, a maioria é sobre mediunidade, médium é o intermediário, né? Que intermedia aquela situação daquele desencarnado que quer passar uma mensagem para todos nós. Nós perguntamos, será que sentir a influência de espírito é perceber a presença de espírito e perceber a presença de espírito é a mesma coisa? E a gente vai lá, mais um, por favor, Fê. E a gente começa a entender esse exercício que a gente faz no curso de médium, né? A gente faz aquela percepção fluídica, quando não se concentra, fica percebendo o fluido do ambiente. Aqueles que são mais sensíveis, começa a sentir a aproximação, começa a sentir o contato mesmo, aí começa a sentir o envolvimento e a manifestação. Vamos guardar isso também, porque
Isso daí no sentido de humanos, tá? E a gente começa a passar isso para os animais, para ver se a gente vai entendendo um pouquinho mais como é que é essa mediunidade nos animais. Pode passar. E como ocorre todas aquelas fases, como ocorre na... Pode dar um clique, mais um cliquinho só para aparecer uma figurinha aí. Isso. Olha, nós temos o perispírito do corpo do encarnado e o perispírito do desencarnado, né? Então, vamos lá. O perispírito do médio sente aproximação do perispírito do comunicante. Então, nós aprendemos no curso de médio, conforme tem aquela expansão do perispírito nosso com a expansão do perispírito do desencarnado, tem aquela junção e começa a acontecer as fases, né? Há um entrelaçamento do perispírito do médio com o perispírito do comunicante. Por que eu estou recordando isso? Para a gente entender como ocorre nos animais, tá certo? Então, essa interação entre as ondas do pensamento do médio e ondas do pensamento do espírito comunicante, mesmo no médio inconsciente. Então, hoje nós sabemos que a mediunidade inconsciente é praticamente zero. É difícil ter a mediunidade inconsciente, que não há mais necessidade de ter a mediunidade inconsciente, né? A partir de então, a manifestação mediúnica. Então, todas aquelas fases que nós vimos, entendendo que tem o corpo do médium e o perispírito do comunicante, do desencarnado. Ele vai dar uma comunicação, porque ele entrou na sintonia do médium, e tem toda essa situação, o espaçamento do perispírito, tanto do médium quanto do comunicante. Acontece essa junção, todas aquelas fases, e aí sim tem a comunicação, tem a psicografia propriamente dita. Pode passar. E vamos lá no Livro dos Médiuns, o que é que ele fala lá no Livro dos Médiuns? No capítulo 22, a mediunidade dos animais, que o Erasto fala para nós. Já? 11 horas não dá tempo, não. Oi? Ó, os homens estão sempre propensos a exagerar tudo, né? Fala do animismo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma dos animais, enquanto outros querem dar-lhe uma. Por assim dizer, semelhante à nossa. Não é semelhante à nossa. A alma dos animais não é semelhante à alma do humano. Porque Hospital, não quis ir. João, licença um pouquinho. Dona Linda, preciso que a senhora feche o microfone. A de sola para dar para ele. Dona Lindeberg, preciso que a senhora feche o microfone. Oi? Dona Linda, preciso que a senhora feche o microfone. Falou o quê? Fechar o microfone. A senhora precisa fechar o microfone. O microfone da senhora está aberto. Se a senhora fechou a câmera, tem que fechar o microfone. Obrigada. Desculpa, João. Não tem problema. Então, aqui o Erasto ele deixa claro que mediunidade entre humanos e animais não é possível devido a toda essa preparação. Os fluidos são diferentes, o ser humano tem as cordas vocais que precisa dela, nós temos o nosso perispírito mais completo, nós temos nosso sistema de centro de força já formado, né? Nós temos pensamento contínuo, que o animal não tem isso daí, então tudo isso aí influencia. Eu quero deixar isso claro, pessoal, porque eu não sei se vocês já leram, eu já li um artigo uma vez, há muito tempo atrás, por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente lê, e nesse artigo, que fazia parte de um livro, era assim, era uma senhora, era ela, o marido e um papagaio. Tá? Eu estou contando essa história que ela não está aí, tá? E o marido desencarna, e algum tempo depois, o papagaio incorpora o próprio marido e começa a falar com ela.
Você entendeu? Quem é leigo acaba acreditando que isso pode acontecer, né? Mas nós sabemos que isso não acontece por causa de tudo isso que o Kardec nos ensina, e o Erasto também, esse espírito, mostrando que não tem como você... É incompatível a incorporação entre humano e animais, ou vice-versa, animais e humanos, devido a essa incompatibilidade de fluido, de evolução, tem tudo isso. Tá? Então, quando alguém contar para vocês, olha, eu li num livro tal, que se fosse referindo ao livro espírita, você fala assim, então acho que a pessoa não deve ter conhecimento sobre o que é exatamente incorporação mediúnica entre espécie, que não é possível entre espécie humana e espécie animal. Pode passar, Fê, por favor. Pode passar também, que você refere, aqui que se refere, que era fala, pode passar. Porque é tudo que eu falei para você, está escrito aí, depois vocês dão uma lida. Então, vamos lá. Então, tudo que eu falei até agora, qual é a diferença entre a alma dos animais e a alma dos homens? Pode passar. Então, nós sabemos, já falei essas questões para vocês em outras aulas. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 607A. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito com E maiúsculo. Aí que está, que deixa de ser espírito com E minúsculo, e nós passamos a espírito com E maiúsculo, nós sabemos como acontece a individualização do espírito animal para o espírito hominal. Então, aqui já está uma das diferenciações. E na questão 597A, há entre a alma dos animais e a alma humana tanta distância quanto entre a alma do homem e de Deus. Aí, nessa questão 597, já deixa claro que entre nós, o nosso espírito e o espírito dos animais, tem muita diferença. Ele até faz uma comparação entre a alma do homem e a alma de Deus, né? Então, aqui já é outro ponto muito forte para a gente afirmar que é a incompatibilidade mediúnica entre a espécie humana e a espécie animal. Não tem como acontecer. E Emmanuel, lá no livro chamado Emmanuel, ele fala: o homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. E aí ele coloca: mas a alma do animal e a alma do homem, qual é a diferença? Só questão de degrau, um degrauzinho só. E esse degrauzinho já transforma muito, deixa muito distante, falando de mediunidade, que aí essa resposta fala muita coisa, mas falando de mediunidade, que a incompatibilidade torna-se cada vez mais segura, que não tem como. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, de novo, na questão 540, um trecho da resposta, que nós viemos do átomo e vamos até o arcanjo. Então, quando nós estamos, hoje, nós humanos, no reino animal-hominal, e os animais, nossos animais domésticos, estão no reino animal-animal. Então, aí, nesse animal-animal para animal-hominal, também essa distância muito grande, como fala na questão 597. Pode ir? E vamos lá, o que é que se implica essa diferenciação? Todos são criados da mesma forma, iniciam a evolução no estágio evolutivo do átomo, lá na questão 540, que nós viemos do átomo e vamos até o arcanjo. Olha que interessante. E naquela questão, continuando um pouco mais daquela resposta, a questão fala: e o próprio arcanjo já foi átomo. E a gente fala assim: puxa vida, quem é arcanjo aqui no nosso planeta Terra? Aquele que passou para nos... que é o nosso governador, que é o consolador prometido. Jesus é o nosso arcanjo, que ele está muito ano-luz distante da gente. Mas ele mesmo, ele foi criado como átomo, ele passou por toda essa fase de evolução. Ele não foi simplesmente criado, Deus falou assim: hoje eu amanheci super disposto, eu vou criar um ser altamente evoluído para ensinar todo mundo. Não. Nós, espírita, nós entendemos que nós nascemos simples e ignorante e viemos do átomo e vamos para o arcanjo. Como consegue
essa melhoria na evolução, no aprendizado, na reforma íntima. Agora, Fê, eu gosto de usar inteligência espiritual, da nossa inteligência espiritual, para a gente melhorar cada vez mais. Né? E também no item 2, está lá, sabemos que todos passam pelo mesmo estágio, reino animal, reino vegetal, reino animal, hominal e arcanjo. Eu acabei de falar. Isso é muito, muito legal a gente saber isso. Como a gente aprende também na doutrina, que a evolução não dá salto. Aí vamos lá para o item 3, sabemos que todos trazem a mesma potencialidade a desenvolver. Caramba, isso é muito bom, nós sabemos disso. E nós fomos criados simples e ignorantes, não é criada por um acaso, nós temos um porquê que nós estamos aqui, e principalmente nesse nível de evolução que nós estamos. Eu acho que agora, meus queridos, eu acho que já chegou a hora de a gente arregaçar as nossas mangas e pensar cada vez mais na nossa melhora interior, porque a gente está louco que esse planeta passa, essa transição planetária que está acontecendo há 200 anos, nunca consegue passar de planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. O responsável por essa transformação é nossa, tá? Porque o planeta está ali, o planeta já está completo, a gente precisa se atualizar para ficar cada vez melhor, e é o que nós vamos fazer. Principalmente quem faz o curso dos animais, tenha certeza que a gente vai começar a ver o próximo, como Jesus fala, melhor e amar cada vez mais. No item 4, sabemos que à medida que o espírito desenvolve a inteligência e a consciência, recebe também um corpo espiritual mais elaborado, e, consequentemente, um corpo físico mais elaborado. Olha aí a outra afirmação que não dá para a gente acreditar que nós podemos incorporar animais e os animais incorporar ou ser mediunizado. É praticamente impossível nessa situação. Nós sabemos por causa disso. Pode passar. A gente vai ver esse quadrozinho que é muito legal, que a gente fala sobre o corpo espiritual humano e o corpo espiritual dos animais. Então, nos humanos, olha que bacana. Quem é reikiano, eu também sou reikiano, a gente aprende, estuda muito isso. O centro de força, perispírito, já são formados. E nos animais, o centro de força e perispírito está em formação. A aura, refletindo formas de pensamento. E nos animais, a aura menos extensa ainda não reflete pensamento. Olha que bacana nós sabermos que a aura reflete as formas de pensamento. Então, aqui, não precisa ser reikiano, não precisamos ser espírita. Nós somos o que pensamos. Então, minha aura sempre está escura. Me fala que a aura está escura. Por quê? Eu estou moldando ela, estou fazendo ela da forma que eu estou pensando. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar coisas boas, saber que o caminhar é meu. A gente pode até trabalhar em grupo, mas a evolução é individual. Então, nós precisamos raciocinar nessa parte. E o terceiro, o estado semelhante a líquido. E nos animais, o estado mais é denso. Então, nós somos mais líquidos, nós somos mais fluídicos do que os animais. Ali embaixo, já tem um item lá que fala no livro dos médiuns, sabe? Não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino. Aqui. Já nos animais, nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais. A gente sabendo isso e sabendo aquelas fases, a gente aqui já fecha. Devido a essa afirmação, não tem como animais incorporar humano e humano incorporar animais, o animal ser psicofônico e o ser humano passar a dar um recado numa linguagem de psicacildo, né, de papagaio ou de calopsita. Né? Pode passar, Fê, por gentileza? Portanto, a gente, olha que foto linda. Vocês lembram dessa história, dessa moça? Que ela criou esse leão, e esse leão foi colocado numa reserva. Quem ama nunca esquece, pessoal. A pessoa falava assim, é um ser irracional, quando ele crescer, ele vai esquecer o seu cuidador. Não esquece. Quem ama, não esquece. Portanto, a diferença é simplesmente de estágio evolutivo.
como eu falei. Por isso não tem como a incorporação por causa disso aí, o estado evolutivo. Vamos lá? Aí eu pergunto, qual é o principal objetivo da mediunidade? Vamos lá. Lá no Missionário da Luz, André Luiz nos explica. É missão do superior amparar o inferior e educá-lo. É o que a gente, não sei se vocês todos trabalham já na desobsessão, é o que a gente vê. Eu sou médio de incorporação e quando a gente recebe o irmãozinho sofredor, olha aí, a nossa responsabilidade de amparar, não é que ele seja inferior, ele está naquele sentido de uma inferioridade emocional. Eu falo isso. Porque Deus, nosso Pai, ele não desampara ninguém. Então, a missão nossa, que somos médicos, trabalha na desobsessão, que é, na minha opinião, um trabalho lindo, lindo, lindo de ajudar nossos irmãos necessitados, sofredores, é nessa situação que a gente usa o nosso instrumento fonador para amparar esse irmão necessitado, que já se julga que está perdido, não vai ter socorro. Nessa situação, a mediunidade é muito importante. Vou passar, por favor. E qual o objetivo de existir o médium? Servir de intermediário aos espíritos superiores que vêm em socorro da humanidade, trazendo desde consolação até informações preciosas que impulsionam a evolução do planeta, tanto em moralidade quanto em intelectualidade. Para a gente ficar bem claro, a gente recebe também os nossos irmãos necessitados, sofredores, e recebemos também os nossos mentores, que vêm, o mentor da casa, que vem dar uma orientação para todos nós, e o primeiro que ouve e tem que acolher essa informação é o próprio médium comunicante, porque, como eu falei, a mediunidade consciente é praticamente zero, né? É uma responsabilidade muito grande de mediunidade consciente. Nós somos médicos psicofônicos, a gente está consciente, está sabendo o que está transmitindo. Pode passar. Aí eu pergunto, os animais podem ser médios depois de tudo isso que nós vimos? Olha aí, os animais não são, com certeza, intermediários ideais, pois encontra-se em estágio evolutivo, no qual a mediunidade ainda não é instrumento de evolução, fluxo mental ou pensamento diferente dos espíritos, que necessitam se comunicar, corpo espiritual ainda em formação, dificultando o contato de perispírito com perispírito, não tem consciência de Deus, nem do plano espiritual, nem tanto assim consciência do seu futuro evolutivo. Aí eu estou lendo isso daí, eu estou pegando o pensamento de vocês. Olha, além de tudo, eu sou um bruxo. Uma brincadeirinha. Porque eu tenho certeza que alguém está assim, mas como? Como assim? O João falou lá da jumenta, o João falou do galo, como não? Olha lá a mediunidade deles, e como é que ele está falando que os animais não são médios? Vocês entenderam qual tipo de mediunidade que eles têm? Eles têm vidência, né? A maioria deles são videntes. Vidente, com certeza. Mas a mediunidade de incorporação e de psicofonia, isso é impossível eles terem. Mas, como eu falei, mamãe é médium, sem estudar mediunidade. Como? Ela tem aquela vidência, tem aquela percepção. Filho, não faça isso, que mamãe está sentindo alguma coisa. O que é isso? É o mais ou menos médium. E quando a gente vê a situação dos animais, que a gente vai, eu quero deixar bem claro, a mediunidade de incorporação, a mediunidade de psicofonia, não tem. Mas de percepção, de vidência, eles têm. Eu acho que todos vocês fazem o evangelho no lar já. E que tem pet, deve fazer com os pets junto. Aí eu escuto muito os alunos falando, professor, eu estou fazendo o evangelho no lar agora, mas o que eu vejo? Eu vejo minha gatinha miando para a porta. Eu vejo meu cachorro latindo atrás de mim.
eu vejo isso, vejo aquilo outro. Quer dizer, está vendo, ele tem evidência, o animal está vendo realmente, mas ele não está incorporando. Você não vai ver no evangelho o animal, a pessoa está, eu estou fazendo uma vibração com o meu ente querido que faleceu, um pai ou uma mãe, aí de repente meu cachorro incorpora minha mãe, incorpora meu pai. Isso não dá, apenas vimos essa situação que não tem. Mas e se meu pai e minha mãe estiver presente, eu não sou médio vidente, ou não tenho mediunidade nenhuma achando que não tenho, e o meu cachorro do lado está vendo e conviveu com meu pai, ou conviveu com minha mãe, ele vai daqui, ele vai abanar o rabo, ele vai chorar, mostrar algum sentimento atrativo para mostrar, olha, tem alguém aqui, entendeu? Então, nesse sentido, eles têm, mas naquelas outras não. Pode ir, Fefe, por favor? Não tem como transmitir mensagem, nem pela palavra escrita, nem pela palavra articulada, foi o que eu já tinha comentado. E essas percepções mediúnicas nos animais? Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Isso também está lá, o Erasto falando, lá no capítulo Mediunidade. Eu gostaria que você tivesse um pouco de curiosidade e desse olhada lá no capítulo 22. Esse capítulo Mediunidade nos animais. Muito bonito. Os animais espirituais definem a mediunidade como percepção, os amigos espirituais. E os animais possuem em alto grau percepções que, se quisermos ser prudente, diríamos espirituais ou mediúnica. Se quisermos ser um pouco mais corajoso, está lá no livro dos Espíritos, está lá no livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, que ele fala exatamente isso. A gente pode até falar que eles são médios de percepção e de evidência. Isso aí, com certeza, a gente pode falar isso. Vamos lá? Aí a gente começa a ver as mediunidades, aí eu falo, eu batizei essa mediunidade do amor. Jesus, ele abraça cada um de nós, e ele quer nos ensinar exatamente isso, o amor ao próximo. Quando ele fala amor ao próximo, ele não está falando o próximo humano, está falando o próximo, qualquer um que esteja próximo dele. Olha aí, ele está falando amor ao próximo animal, né? O pet, o bichinho que a gente ama. Pode passar? Isso aí não tem dúvida, pessoal. Como é bom ter alguém te esperando. Quem tem animal, principalmente cachorro, sabe. A gente sai, vai na padaria comprar pão, o cachorro ficar observando, quando você volta, 10 minutinhos, ele pula, brinca, faz de conta que você ficou dias sem ver. Ele demonstra um carinho tão grande por todos nós. A gente fala, o amor incondicional que os animais têm. A gente fala, eu queria ser igual ao meu cachorrinho, o amor incondicional que ele tem, eu não tenho. Não, nós temos. O grande problema nosso, daquela passagem que eu falei, que nós somos agora espírito com livre-arbítrio mais acentuado, consciência, nós sabemos discernir o bem do mal. O que acontece? A gente fica tão orgulhoso, o orgulho, a vaidade e outros sentimentos não tão bons, começa a tomar conta da gente. O que a gente vai acontecendo? E vai cobrindo esse amor condicional que nós temos. A gente vai recordar os nossos animais domésticos. Pode passar? João, posso colocar uma coisa aqui rapidinho? Pode, à vontade. Você sabe que foi isso que eu estava conversando até com meu esposo essa semana. Talvez, né, a gente passou pelo estágio animal e esquecemos desse amor, né? E aí estamos hoje hominal, e aí eu fico pensando, cadê tudo isso que a gente aprendeu naquela fase? E é uma coisa que eu sempre falo para quem são os meus pacientezinhos, né, os responsáveis deles. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa com eles. Eles mostram o tempo todo pra gente. É a nossa vaidade, o nosso ego, a vida corrida que não nos deixam perceber. Porque eles ensinam todos os dias a amar. Olha, o que eu sempre brinco, né? É uma brincadeira, mas às vezes a gente perde, o cachorrinho, o gatinho perde uma patinha, fica cego, fica doente. E para eles está tudo bem. A gente quebrou uma unha, a vida acabou. A gente levantou gripado, acabou. É verdade. Então, assim, nossa, é verdade. Aonde foi que a gente esqueceu esse sentimento nessa fase, né? Então, assim, para ver como somos pequenos, né? Porque deixamos tudo para lá. Né? Nossa, é verdade. A gente deixa tudo para lá, é uma coisa
É isso aí, né? E aí eu lembro daquele poema de Mário Quintana. Eu já pensar no hoje, hoje já passou. Já pensar na semana, a semana já passou. Já pensar no mês, o mês já passou. Pessoal, a gente está indo muito, muito rápido materialmente, e a gente está esquecendo a nossa moral, a nossa paciência, precisamos ver isso aí. E eu gosto muito daquela frase do Emmanuel, que o Emmanuel fala assim, legal ter moral e muito bom ter material, mas vamos equilibrar essa asa, não podemos ter muita moral e zero de intelectualidade, não podemos ter muita intelectualidade e zero de moral. Precisa equilibrar essa asa. Os animais estão mostrando isso para a gente. Você falou tudo, filho. Está mostrando como é que nós temos que relembrar e começar a resgatar isso daí. Por isso eu falo, eu como veterinário, Fernanda como veterinária, eu não sei a fé, mas eu nunca, estou com 65 anos, eu nunca me vi na minha vida, desses 65 anos, um período sem animal na minha casa. Eu também. Né? Eu não vivo Porque é impressionante, o animal está ali para nos acalmar. A ciência já fala, o gato equilibra o nosso sistema cardíaco. O cachorro, ele nos coloca para cima, fala, você é a pessoa mais importante para mim. Para ele, nós somos mesmo, o cachorro. O gato te olha e toca, já chegou, legal, deixa eu continuar dormindo. Mas a energia, ele sabe manipular muito bem, cara. Sim, verdade. E nós precisamos fazer isso, né? Nós, humanos, precisamos fazer essa manipulação dessa energia, como foi falado ali, em relação à aura. Nós precisamos mudar nossos pensamentos, nós precisamos pensar coisas boas, equilibrar. Ah, João, mas isso é difícil. É difícil, mas não é impossível. É rotina, pessoal. A gente ficou a vida inteira só pensando em problemas negativos. Até eu gosto de brincar com meus alunos, eu falo assim, acho que muitos de vocês já viram aquele desenho animado da hiena e do leão da montanha. O leão da montanha, super otimista. Nossa, tudo para ele tá bonito. A hiena andava junto com ele, amigo inseparável, e a hiena, só pensamento negativo, aquela aura de nuvem negra em cima dele. E ele só, vida, o azar, o mundo não presta, minha vida não presta. Não presta porque você está fazendo, você está materializando exatamente o que você quer. E aí o leão não, nossa, olha que dia lindo, olha que não está vendo nada bonito. Quer dizer, não está mesmo. Não é que ele não, o mundo para ele não está bonito, porque ele materializou tudo que não presta. É nós isso daí. Então nós precisamos fazer o que nós queremos fazer com a vida para poder ajudar cada vez mais nossos meninos e olhar para eles e ver exatamente como eles estão mudando a nossa rotina do dia. Ontem eu atendi uma cliente que ela nunca teve animal na vida dela. Ela nunca gostou de cachorro. Ela adotou um cachorro. Porque ela tem aquele trauma de criança também. Ela foi agredida por um cachorro, mas o cachorro não mordeu, mas foi assim. Por que ela foi agredida pelo cachorro? Ela contou para mim ontem. Porque a mãe dela nunca gostava de animal. Então, ela foi brincar com o cachorro, a mãe dela, não, faça isso com o cachorro. Ela fez assim, o cachorro foi em cima da criança. E a criança já ficou com trauma. Ela casou, ela tem uma filha de 12 anos. E a menina, mãe, eu quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro, quero um cachorro. E a menina completou 12 anos agora, ela falou, não, tudo bem, agora você já está na idade, tem um cachorro. Faz 4 meses que ela está com o cachorro. Pergunta quem é o cachorro, adotou quem? Ela. Ela. Quem nunca gostou de bicho? Ela. Você entendeu? Claro. É isso que a gente fala. E aí tudo que entra que a gente está conversando, né? Como não são médiums, eles sabem ali a frequência, né? E como sabem, viu? Vamos lá? Olha que bacana essa foto, pessoal. O tutor embaixo chega, põe o carro na garagem, vai abrir a capota. Mas para ele, para o cachorro, ele imagina assim, ele está numa ilha, abandonado, nessa ilha, ele avista o tutor e está feliz porque ele vai ser socorrido dessa ilha, mas na realidade ele está ali. Ó. Ele faz uma festa tão grande, quem tem cachorro sabe, ele faz uma festa tão grande quando a gente chega. Pode até assim, você entra no banheiro, toma um banho, você volta do banheiro, ele começa a... O pingo é assim, parece que nunca me viu na vida. Entendeu? Então, é a mesma foto que a gente está vendo aqui nessa situação. Olha que bacana. Ele imagina que está sendo socorrido, né? E, na verdade, ele está chegando com o carro. Vamos passar para o próximo. Olha que bacana esse livro. Não sei se vocês conhecem. Eu pus a versão em português aí.
Cães sabem quando os donos estão chegando. É do Robert Sheldrake. Ele é um cientista, ele não é espírita, é americano, não é nem brasileiro. Ele escreveu esse livro. Nesse livro, ele fez diversos testes com os animais, principalmente com cães. Aí ele tem cães. Um dos experimentos é assim: todo dia ele pedia para alguém, o tutor, ligar para a casa dele para conversar com a esposa, mas em lugar diferente, porque o cachorro tem uma sensibilidade auditiva. O cachorro sabia o horário, quando o tutor ia ligar, que já ficava perto do telefone, sabia quando o tutor estava chegando com o carro, que ele ficava na janela. Aí o pessoal pensa, isso é fácil, ele condicionou o horário. Não, ele fazia exatamente de propósito. Horários diferentes, chegada diferente, para exatamente isso. Aí o cético pensa assim, é que eles têm uma audição, um olfato muito aguçado, eles percebem o barulho do carro, pode ser, e o cheiro do tutor, pode ser, mas só que eles moravam no 20º tanto andar. Como é que ele vai ouvir o barulho do carro? Como é que ele vai sentir o cheiro do tutor desse jeito? Aí ele mesmo fala, ele não é espírito, mas ele fala assim, tem algo a mais perceptivo nesses animais. Os animais têm percepções mediúnicas. Ele não falou esse termo, mas a gente, como espírita, a gente fala. Ele tem percepções, né? Que ele sabe não no sentido científico. É assim e acabou. Não, ele tem algo a mais mesmo. Nesse livro ele explica direitinho. Eu indico esse livro, quem gostaria de ler, se aprofundar um pouco mais. Não é espírita. Essa foto é belíssima. Ele fala assim, a razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando eu chego em casa, ele é o único no mundo que me trata como se eu fosse os Beatles. É um fã mesmo. Pode passar. Aí, para brincar um pouquinho mais sobre os gatos, né? Eu falo, vamos castrar nossas gatinhas, nossos gatinhos, porque eles reproduzem muito rápido e a ninhada é super grande. Aí ele brincando, aí o papai, né? Ele fala assim, preciso de um aumento. Minha esposa teve 9 filhos ontem. Precisa mesmo, meu amigo. Aí você vê o carinho, né, que esse indivíduo tem pelo seu cão. E vou falar. Pode falar. Vou só entrar também aqui, depois eu vou colocar no grupo. Eu recebi ontem um vídeo, João, maravilhoso, de uma pessoa andando com um Golden na rua, responsável, e aí o cara fala assim no vídeo que ele não entendeu. De repente o Golden viu um morador de rua e parecia que era um encontro de outras vidas. Ele pulou em cima dele, começou a beijar, lamber, agarrar, deitar, e ali é aquilo que a gente fala, né? Eles não têm preconceitos de nada, né? O que ele se conectou naquele momento, o que ele, de repente, por que não, né? Uma vida passada, vamos pensar, mas aquele amor enrolando com aquele senhor ali, parecia que eles eram amigos de milhares de anos. E cadê, né? Cadê essa coisa que o ser humano tem, às vezes, de nem cumprimentar, nem dar a mão para uma pessoa porque tem nojo, né? Não dar um beijo no rosto, não dar um bom dia, porque a minha classe social, porque a minha cor, porque o meu credo é melhor do que o outro. Eu vou colocar esse vídeo depois para vocês, que é assim de assistir, de não tem como. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você chora, porque é linda demais. Mas olha, tem isso mesmo. Aí você vê esses moradores de rua, quando eles têm os animais dele, os animais protegem, você vê que os animais são todos limpos, tomam banho, são vacinados, comem do melhor, eles passam fome, mas os seus bichinhos não passam. São muito. Eu vi um também, não é no Brasil, é um dog alemão que ele fez uma amizade com os coletores de lixo. E o cachorro já sabia, isso aí é condicionamento mesmo, o cachorro já sabia a hora que ele chegava. Ele ficava doido quando chegava, não para morder, mas para pular em cima, para brincar, fazer o cara correr atrás dele. É outro vídeo que tem também no YouTube, é muito lindinho também. Vamos lá? Aí você vê aí o amor incondicional. Por favor, me tira daqui, me adota. Eu conquisto você de qualquer jeito.
Veja, não vou dar trabalho nenhum em casa. Não vou ficar em cima da geladeira, não vou jogar teus bibolês assim de cima da. Eu falo isso como meu só assim. Eu solto meus gatos, eu tenho 4 aqui, eu solto eles à noite aqui no consultório, e fico solto aqui, né, para fazer um pouco de companhia para mim. Mas ele é terrível. Tem uma que é uma frajolinha. Ela já vai em cima da estante e começa a derrubar de propósito as coisas. Eu prometo. É lindo! É saúde! Exatamente. É saúde! Se não está aprontando, tem alguma coisa que está errada. Ela sabe. Quando ela parece que ela faz de propósito. Ela pronto, derruba e sai correndo, né? Eu acho que ela condicionou. Se eu derrubar, eu vou correr, ele vai correr atrás de mim como fosse um ato de brincadeira. Exatamente. Com ela. Pode passar, por favor. Aí, para encerrar, né, essa foto que é muito bonitinha, e o Guimarães Rosa fala: se todo animal inspira ternura, o que houve então com os humanos? Exatamente. Acho que pergunto todos os dias. Quiser perguntar alguma coisa, estou aberto. Pessoal, vou deixar aberto um pouquinho aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar a dúvida, é a hora, sem vergonha, pode perguntar, estamos aqui amigos. E se alguém ficar com vergonha mesmo assim, pode mandar a pergunta para mim depois. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu mando para o João, certeza que ele vai responder. Sempre lembrando para vocês que o João tem o curso da espiritualidade dos animais. Eu quero muito colocar aqui no lar, né, João? Para vocês também, mas eu preciso dessa resposta de vocês, porque eu e o João, se não for vocês, né? Eu quero aprender, eu quero estar com vocês. Primeiro que a gente não tem por que estar aqui. Né? Então, é essa vontade, essa inspiração de aprender mais, para a gente poder sentar e falar, vamos fazer esse curso aqui no lar, viu? Então, se alguém tiver alguma duvidazinha, é a hora de perguntar. Vou deixar aberto um pouquinho, senão a gente já finaliza para continuar o nosso sabadão, mas eu vou fazer uma precezinha final, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dona Helena, a Kátia, a Cíntia, o Adriano, a Dona Linda, quem mais está aí? O Leandro, o Ivan. Cíntia, quer perguntar alguma coisa? Não, eu acho que foi ótimo, acho que tem muito temos muito a aprender, né? E analisar, porque eu acho que é importante que o animal ele é muito companheiro. Por exemplo, eu tinha animal quando criança, depois voltei a ter animais depois de aposentada, vamos dizer assim, né? E por quê? Porque você não tinha tempo de cuidar e tal. E hoje, cada animal que passa por mim tem uma história, um tempo de vida. É interessante o que acontece nessa relação, né? Mas acho que temos muito que buscar mais informações, né? Para aprimorar esse conhecimento. Com certeza. Kátia, quer perguntar alguma coisa? A Kátia é super ligada com a Amora, tá com alguma dúvida? Agora é hora de perguntar, não tenha vergonha. A Amorinha dela é uma conexão maravilhosa. Eu vou falar para você, João, você falou lá naquele vídeo que eles não esquecem, né? Eu também vou colocar aqui que meus pacientes, assim, pelo menos você deve ter também essa experiência, né? Às vezes ele vai embora para uma outra cidade, depois ele retorna. Quando encontra a gente, eles nunca esquecem, né? A gente, às vezes, chega para uma consulta, né? Uma vacina, alguma coisa, balança o rabo, oh, que legal! Opa, elas pegaram! Mas eu acho que quando a gente trata, né, o outro, né, com muito amor, quando a gente faz, assim, eu sou uma apaixonada pela veterinária, não canso de falar. A gente só tem essa retribuição todos os dias, né? Então é maravilhoso. Então vamos finalizar, pessoal. Quem tiver alguma dúvida? Não, vou falar da Mora agora. Vamos falar, deixa ela falar. Fala, cara. A Mora, além de ser especial, uma cachorra especial, não sei o que é especial nela, né? Ela chama a atenção de todo mundo. Não é por beleza, não é por nada. E a Fernanda é veterinária, como ela já falou, acupunturista, e ela trata da Mora. Então, quando a Fernanda chega aqui na minha casa, a Mora é tão grata que a Fernanda beija, vem no tapete da sala e já deita na posição de fazer acupuntura. Verdade. Então, assim, a inteligência dela, para mim, eu não tenho o que falar, assim,
transcende a mim, entendeu? Eu já sairia correndo do caso. Chegou a menina da agulha. Chegou a menina da agulha, não quero, mas a Amora não. A Amora aceita bem. Ela é. Eu morava em São Paulo, tinha um cachorro, perdi ele com 17 anos, não queria mais. Meus filhos, cada um foi para sua casa, e a Amora foi um resgate. Não dela, a gente não resgatou ela. Ela resgatou a gente, eu e meu marido. Que lindo. Que lindo. É isso mesmo. E eles resgatam, por isso que eu falo de novo, se a gente olhasse eles de uma forma diferente, a gente ia perceber o quanto que eles estão resgatando de coisas dentro da gente. E a gente está deixando essa oportunidade passar. É isso. João, gratidão. Só vou finalizar com uma pequena oração para a gente poder fechar o nosso dia, pode ser? Pode, lógico. Então vamos lá, quero agradecer a todos que estão aqui mais uma vez, agradecer essa espiritualidade tão maravilhosa que nos permitiu estarmos aqui juntos em união, porque quem está aqui é porque deveria estar aqui, né? Então, que a corrente veterinária do tempo e do espaço, São Francisco de Assis, sempre lembro dos nossos amigos jupiterianos, né? E toda essa espiritualidade maravilhosa do Lar Eurípides, os nossos também mentores. Gratidão pelas palavras, pela oportunidade desse conhecimento que o João trouxe para nós e que cada vez mais possamos aprender como os animais, com o Evangelho, com tudo isso, né, que a espiritualidade deixa para nós aqui e que pessoas assim como o João, professor, tira esse momentinho para poder trazer para a gente. Tá bom, pessoal? Um excelente final de semana, um excelente dia para vocês, de muita harmonia, paz, amor, saúde e bem-estar para vocês e para os seus animais também. E, de novo, tá? Repassem, né, conhecimento, né? Porque a gente está aqui passando o nosso conhecimento, repassem esse conhecimento, compartilhem um vídeo. Às vezes a pessoa está passando por um luto, está passando por um cachorrinho doente, até por um problema em casa que não está entendendo. Então, às vezes, vocês estão aí, ó, com a ferramenta para poder passar essa informação para frente. Tá bom? Gratidão. Um excelente sábado a todos. Depois eu vou deixar a aula para vocês. Fiquem com Deus, João. Obrigado. Beijo. Obrigado. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.